Olá, seja bem-vindo novamente no canal da Casa da Vó Maria. Hoje é dia da gente falar sobre as Iabás, é dia da gente falar sobre a força feminina do nosso Congá, dia de a gente falar sobre o sagrado feminino também. Hoje eu trago para vocês uma dúvida bem importante que as pessoas têm sobre o significado da palavra Iabá, de onde vem isso, por que a gente utiliza ela dentro da Umbanda, do Candomblé, enfim. Iabá é uma palavra que vem do dialeto Yorubá, que significa mãe-rainha. E a gente utiliza a palavra Iabá, né, principalmente no plural, Iabás, quando a gente está querendo falar sobre as nossas orixás femininas. Então, quando eu estou falando sobre Iemanjá, Oxum, Nanã e Iansã, eu estou falando sobre as Iabás. E quando a gente fala sobre essa força feminina, não tem como a gente deixar de falar sobre o sagrado feminino também. Que o sagrado feminino nada mais é do que uma filosofia de vida que muitas mulheres vêm adotando. Ele já existe, na verdade, há muitos anos, que nada mais é do que compartilhar esses saberes femininos e principalmente entender o nosso ser, o nosso corpo enquanto uma consciência de ciclos, né? A gente tem toda a questão do ciclo menstrual, quando a gente tem todas as fases do ciclo, e é justamente isso, dentro dessa força feminina que só a gente tem, né? Nessa particularidade nossa, que é justamente essa força que o sagrado feminino explora tanto. E hoje a gente vai falar um pouquinho do sagrado feminino, dos arquétipos do sagrado feminino, que são modelos da gente poder falar sobre essas fases do nosso ciclo menstrual principalmente, mas linkando com a força de cada uma das Iabás, para a gente entender que ao longo do nosso ciclo inteiro a gente sente cada uma dessas orixás em tudo que a gente está fazendo. A primeira fase que a gente vai falar aqui das Iabás, né, a gente pode dizer como o primeiro arquétipo dentro do nosso ciclo menstrual, a gente vai trazer o arquétipo da donzela. O arquétipo da donzela é o arquétipo que logo quando termina o período menstrual, e a gente vai se identificar muito aqui dentro com a força de Iansã. Nessa fase da donzela, a gente quer trazer muito movimento na nossa vida, trazer muita força de criação, força de execução das coisas, e essa energia toda quem traz é a Iansã para dentro da nossa vida. Então, quando a gente tem a movimentação de todas as coisas que a gente precisa, essa movimentação das energias, é isso que Iansã traz para a gente especificamente dentro desse modelo, dentro desse padrão, dentro desse arquétipo que a gente está trabalhando dentro do nosso ciclo. É super importante a gente sentir essa orixá junto da gente, nessa fase, porque Iansã traz essa coisa de trazer toda essa movimentação, toda essa energia que a gente realmente precisa. Então, nesse momento, a gente sente bastante ela. Logo após, a gente vai sentir... Ali vai começar a fase da tensão pré-menstrual, e aí a gente vai trazer Iemanjá como uma figura para representar esse arquétipo. Então, quando a gente fala de TPM, filhas de Iemanjá, qualquer círculo, né, qualquer semelhança é mera coincidência dentro de tudo isso, mas a gente vê essa força dessa orixá muito presente aqui também. Então, assim como a gente tem o mar revolto, que vai trazer todas essas emoções, né, se a gente pensar nas nossas emoções igual ao mar, que tem um dia que está tudo muito agitado, no outro dia está muito calmo, é dentro dessa energia que a gente vai vibrar quando a gente está na tensão pré-menstrual também, que são todos esses sentimentos que estão todos bagunçados ali dentro para que esse ciclo todo aconteça. E aí nessa fase que a gente precisa sentir Iemanjá na sua forma mais generosa, oferecendo colo, oferecendo acolhimento, fazendo com que a gente se entenda e se respeite, que essa é uma fase que vai passar, né? Essa é a mensagem que Iemanjá traz pra gente dentro desse momento. Quando a gente tem a fase ovulatória, né, que já é na sequência do nosso ciclo menstrual, a gente vai estar trabalhando dentro da força de Oxum, que é a nossa fase de mãe, né? Aquela fase que a gente está super à vontade para cuidar dos outros, para acolher, para oferecer abraço. Então, é um momento do nosso ciclo menstrual que, como a gente está começando a se preparar para gerar uma vida, essa pegada, toda a maternidade que o Oxum traz para nós, vai trazer dentro desse momento do ciclo para que a gente possa acolher o outro, sempre pensar um pouquinho no outro, oferecer essa energia para o outro também, porque em breve a gente vai entrar numa próxima fase que a gente vai focar muito na nossa energia. E pensando em Oxum, ela traz muito essa questão da maternidade, desse cuidado com as outras pessoas também, mas também é um momento que a gente precisa começar a deixar o rio fluir do jeito que ele precisa ir, né? Que a gente não precisa se sobrecarregar ou se culpar pelas coisas que aconteceram. É um momento do ciclo que a gente precisa deixar com que as coisas fluam, né? Que o rio siga seu curso natural. É isso que o Oxum vai trazer para nós. E por último, quando a gente pensa no período menstrual em si, é um momento que a gente vai trazer o arquétipo da anciã. E quem é a nossa anciã na Umbanda é Nanã.
né? Ela é a nossa avó mais velha, que traz toda essa questão da sabedoria, que traz esse colo e esse recolhimento para a gente poder pensar um pouquinho mais, para a gente refletir em tudo isso. E nesse período específico da menstruação mesmo, é um momento que o corpo está utilizando para se limpar, para poder mandar tudo aquilo que já não presta mais embora, para a gente poder se renovar para um novo ciclo que está para chegar. Então, Nanã traz toda essa força para esse momento do ciclo, e é isso que a gente também tem que sentir, ó, essa nossa orixá mais velha falando com a gente, pra gente se acalmar, pra gente se sentir no colo dessa avó que tá ali esperando pra gente ser acolhido e pra que a gente se acolha também. Então é um momento que a gente pode exercitar bastante isso. E assim, né, todos os meses a gente vai sentindo tudo isso novamente, sentindo a força de cada uma dessas orixás. Acho que eu só vou voltar para explicar um pouquinho só sobre os nomes dos arquétipos, né? Então a gente teve ali Yansan no arquétipo da donzela, que é a nossa fase logo após que acaba a menstruação. A gente vai ter Iemanjá no período pré-menstrual, né, quando a gente está começando ali, iniciando um novo ciclo. Na fase ovulatória a gente tem Oxum, e na fase da menstruação em si a gente vai ter Nanã, trazendo toda essa questão da sabedoria, desse recolhimento que a gente precisa ali para o nosso ciclo. E ciclo é isso mesmo, né, termina, começa tudo de novo, e aí nesse momento que a gente tem que pegar as forças dessas 4 orixás e olhar para nós e entender assim, isso é maravilhoso, porque todo mês a gente está se reinventando, a gente está começando uma história nova, a gente está aprendendo de novo, e a gente está aprendendo com a sabedoria de Nanã lá no final desse ciclo, que a vida é um eterno aprendizado, que a vida é um eterno ciclo, e que tudo que começa um dia vai terminar e vai começar tudo de novo, porque a gente está nesse caminho de evolução que não para nunca mais. Eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer você que está assistindo a gente aqui. Quero aproveitar também para a gente falar que a gente tem todo esse projeto que a gente está fazendo aqui na casa e todos os outros projetos que a gente tem também. A gente precisa de ajuda de todos os nossos irmãos que puderem nos ajudar, então a gente tem vaquinhas em aberto, a gente tem a vaquinha da nossa casa mesmo para a gente poder comprar o nosso espaço próprio, e a gente tem um projeto lindo que é o nosso projeto Alimente com Amor, que a gente faz as marmitas para os moradores de rua, e a gente sempre precisa de ajuda. Então, se acaso você sentir no teu coração de querer ajudar a Casa da Vó Maria, a gente está de portas abertas para receber você aqui. Em nome de Oxalá, a gente agradece mais uma vez, e até o próximo vídeo.